Amém. Eu quero que você abra a sua Bíblia. A gente vai ler só o primeiro, depois vocês podem sentar. Em João 15, vai ser do 1 ao 17, mas nós vamos percorrer aos poucos, então vamos ler aqui o 1 e o 2. O tema de hoje é permanecer em Cristo. Olha para o teu irmão e diz: vamos permanecer? Teve gente que não disse aí. Olha para o outro e diz: vamos permanecer? Vamos permanecer em Cristo? Amém? Então é João 15, do 1 ao 17, mas vamos ler o 1 e o 2. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim e não der frutos, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produzam mais frutos ainda. Podem sentar, amados. Então a palavra nesta noite nos diz: permaneçam em mim. Jesus diz: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Então nenhum ramo pode dar frutos por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim, Jesus disse. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, este dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. O que é permanecer? E eu fui pesquisar no dicionário do grego. Permanecer significa ficar, habitar, continuar, estar presente, ser sustentado, ser mantido continuamente, não perecer, durar. Isso é o significado de permanecer. E Jesus, no versículo 1, diz: eu sou a videira. Ele é a verdadeira igreja, ou seja, ele é a fonte de água viva. E ele diz: o meu pai é o lavrador, ou seja, o meu pai é o agricultor, ele é o lavrador, ele é o proprietário desta vinha. O Senhor é o proprietário da nossa vida. E ele diz que todo aquele que não der frutos, ele corta, ele lança fora. E todo aquele que permanece nele, esse dá muito fruto. Aqui se refere a Deus Pai, como um lavrador, um proprietário. O Senhor é o proprietário da tua vinha? Eu quero te perguntar. No versículo 2, toda vara, ou todo ramo em outras traduções, aqui significa todo cristão. Em mim, Jesus está dizendo. Para ter a salvação, nós precisamos permanecer em Cristo. Nós precisamos confiar nele. Nós precisamos confiar no sacrifício dele na cruz. E ele diz: toda vara que não der frutos. Amados, sem o Espírito Santo, nós não podemos produzir nenhum fruto. Nenhum fruto é nada. Eu ando se eu não estiver em conexão com o Espírito Santo, eu estou andando pela minha própria sorte. Eu estou vivendo pela minha maneira. Eu não estou vivendo na maneira de Cristo. E eu não posso produzir esse fruto. E hoje eu ainda mostrava para o Lucas. Olha ali o pé de cidró, como é que está. E Deus, na minha vida, Ele ministra muito através da natureza. Ele fala muito comigo. E essa semana, quando o Márcio me deu: Senhora Vera, tu pode passar a palavra domingo? O Senhor falou muito claro: permanecer em mim. E eu fui estudar em 1 João também cita muito sobre permanecer. Só que eu vi mais de 10 vezes: permanecer em mim, permaneça em mim, fique em mim. Mesmo que haja tempestades, mesmo que hajam situações,
permaneça em mim. Agora o Lucas cantando, eu lembrei de um trabalho que eu tive, e o meu chefe tinha dias que ele era maravilhoso, tinha dias que ele chegava, que não dava nem para falar, e muitas vezes a gente era humilhado no trabalho, humilhado, e aí vocês podem dizer, mas esse homem não conhecia Cristo. Esse homem sim conhecia, mas talvez ele não estava conectado na videira, porque os frutos que ele apresentavam não eram bons, eram frutos podres, estragados. Eu lembro que nós tínhamos 4 colegas, 3 eram cristãos e uma não era, e a menina dizia assim, mas esse homem não pode ser da igreja, olha o jeito desse homem, ele humilhava a gente, e a gente trabalhava com vendas, e então quando a esposa dele entrava no escritório, meu Deus, aí o caos se tornava assim horrível. E aí quando não tinha o trabalho, a gente não estava produzindo ali as vendas, um dia ele me mandou limpar o banheiro. Eu disse, vou limpar o banheiro, eu sou vendedora, né? E não era uma loja, era um escritório. E a gente não trabalhava com público. Ele, vocês não estão fazendo nada, tu vai limpar o banheiro, tu vai fazer não sei o que, mandou o meu outro colega. E eu fui para o banheiro e eu dobrei o meu joelho. Falei, Senhor, tu sabe que eu preciso desse emprego. E eu vou colocar a vida dele nas tuas mãos. Eu coloco a vida deles nas tuas mãos. Porque eu preciso trabalhar. Mas ele também é teu filho. Ou ele se diz teu filho, mas os frutos que ele apresenta não são bons. E aí o meu colega dizia assim, Vera, quando começa a cochichar, eu tenho até medo. Eu disse, eu estou falando com Deus, não adianta discutir com Ele, não adianta eu brigar. A gente tinha coisas para pagar, acho que a gente tinha comprado o nosso Uno vermelho. Então, eu permaneci no Senhor, dando meu testemunho de cristã. Porque às vezes a gente for olhar para a nossa carne, a vontade é dizer, o que tu está pensando? Vai tu limpar o banheiro? Eu não sou paga para isso. Porque essa é a nossa vontade da nossa carne. Mas quando eu permaneço em Cristo, o Senhor nos exalta. E naquele mês ali eu bati todas as metas de vendas. Ele ainda deu premiação para nós. Dava premiação, ainda acabou pagando a minha lua de mel, minha do Márcio, quando a gente casou na igreja e fomos para São Francisco, ele pagou para mim. Porque o Senhor nos exalta quando a gente é humilhado, quando a gente coloca para o Senhor todas as coisas. Eu quero trazer para vocês, amados, que muitas vezes vocês vão ter situações adversas, vocês vão ter situações adversas no trabalho, vocês vão ter situações na família, de humilhação, de problemas, mas o Senhor te diz, permanece em mim, não olha para as circunstâncias, permanece em mim, porque eu quero que tu dê muitos frutos, porque Ele diz que todo ramo que está conectado nele dá fruto, e eu quero dar muitos frutos. Eu orava uma madrugada dessa e dizia, Senhor, eu quero colher os frutos que o Senhor me prometeu, eu quero dar muitos frutos, aonde eu estiver, eu quero dar muitos frutos. Com uma palavra que o Lucas trouxe semana passada, se você fosse a única referência, pode deixar aberto que eu estou com calor, se você for a única referência de Cristo nesta terra, como as pessoas vão ver Jesus? Como as pessoas vão ver Jesus? Qual é o teu fruto? Qual é o teu fruto? O que você tem apresentado para o Senhor? O que você tem mostrado para o Senhor? O que você tem mostrado nas ruas? No seu trabalho? Qual é o seu fruto no seu trabalho? Qual é o seu fruto no supermercado? Quando às vezes dá aquela quebra de caixa ali, e dá aquela confusão, e problema, e você está com pressa, você vai lá e discute e briga? Ou você tem o fruto do Espírito Santo? Você tem paz, você tem alegria, você tem a mansidão, porque a gente foi chamado também para ser um apaziguador, para trazer a paz. Qual é o teu fruto
se você fosse a única referência de Jesus nessa terra? Como as pessoas veriam o Senhor Jesus? Se o cristão rejeitar a cruz, ele será tirado do corpo. Porque toda vara que não der frutos, que está no versículo 2, toda vara ou todo ramo que não der frutos, ele limpa, para que dê mais frutos. Eu tinha um pé de cedró, que ele era só um galho, estava feio, era um galho. E o Lucas foi lá e podou para mim. Me apavorei. Ele deixou lá embaixo meu pé. Será que vai dar? Será que vai crescer o meu pé de cedró? O meu pé de cedró depois brotou, ficou lindo. E dali eu já tirei não sei quantas mudas já para as outras pessoas que pedem. Amados, muitas vezes nós precisamos de poda. Nós precisamos ser podados, para que a gente dê muitos frutos. Nós não podemos ser aquele galho seco. Hoje eu mostrava para o Lucas, olha como é que está o cedró, tu tem que vir aqui, podar para a mãe de novo. Cheio de galho seco, sugando ali o pé. Muitas vezes nós somos assim como aquele galho seco. A gente só está ali grudado, sugando, mas a gente não apresenta nenhum fruto. A gente não apresenta nada de bom. E está ali um galho seco. Eu quebrei o galho hoje, isso aqui ó, morto, sem vida. E o Senhor diz, eu quero que você produza mais frutos. Eu quero podar para que você produza mais frutos. E muitas vezes, amados, a poda dói, mas ela é necessária. A poda é necessária para que cresça, para que produza frutos. E frutos bons, diz o Senhor. Frutos bons. Nós temos que olhar para a cruz, para o sacrifício de Jesus. E quando a cruz se torna o objetivo total da nossa fé, o Espírito Santo pode realizar a sua obra em nós. Abre aí para nós Romanos 8. E o 2. Romanos 8, 1 e 2. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Agora o 11. Olha que tremendo que o Senhor faz por nós. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou dentre os mortos, este mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. O Espírito Santo quer habitar em nós de uma forma sobrenatural, para quando você caminhar na rua, as pessoas pensem, aquela tem o Espírito Santo, aquele tem o Espírito Santo, aquele ali tem alguma coisa diferente. O que é que tu tem de diferente? Tu chegou perto de mim, eu senti algo diferente. Por que tu tem essa paz? O que que tu tem? O que que tu está transmitindo? Essa semana eu entreguei uma chave de um apartamento para uma cliente. O processo dela foi muito rápido até. E aí fui lá levar ela no apartamento, entregar a chave, entramos dentro do apartamento. E ela numa alegria, 40 e poucos anos, pela primeira vez ela está adquirindo um imóvel dela. E ela estava muito realizada. E ela me abraçou e falou assim: Verinha, obrigado porque tu não desistiu de mim. Tu me insistiu quando eu pensava que eu não era capaz de ter o meu apartamento, a minha casa própria, e tu não desistiu. Mas isso era minha obrigação como corretora de imóvel.
E o Senhor também não desiste de nós. Ele não desiste, Ele insiste para que a gente dê frutos. E aí essa moça falou assim: nós estamos em sintonia, porque eu fui de toquinha e ela também. Tu me transmite algo muito bom, ela disse. Tu me transmite uma alegria. Desde o primeiro dia que eu te vi, eu te conheci, e tu não desistiu de mim. E depois eu falei para ela: vamos abençoar teu apartamento. Tu faria isso? Eu disse: sim, vamos orar. Porque ali onde eu estou, eu não sou a corretora. Eu continuo sendo a Verinha, discípula. Eu sou a Verinha, filha. Eu não estou ali como a Verinha pastora, eu estou como uma filha. A filha de um pai que tem que mostrar tudo que o pai faz. Muitas vezes eu fui podada também. Muitas vezes eu senti dores, eu precisei ser podada pelo meu pai, para poder crescer e dar frutos. E ali, eu orei e abençoei ela. Porque este é o nosso papel, amados. Este é o nosso papel. É no seu trabalho, se tem um colega passando dificuldades, é você orar. Uma vez uma menina aqui da igreja me falou assim: pastora, minha colega estava com problemas. E eu fui conversar com ela. Menina, acho que vai fazer 13 anos. 13, 14, não sei. Mas ela tinha uns 12. E eu disse: o que tu fez? Eu sentei, conversei com ela e eu orei com ela. E eu alegrei meu coração. Com 12 anos ela já está dando fruto. E é isso que nós temos que incentivar os nossos filhos. Na escola, tu tem que dar frutos. Na escola, se tiver uma criança com problema, ela estava com problema por causa da mãe que estava doente, e ela orou pela menina. E é isso, amados, aonde nós formos, nós precisamos dar frutos. Porque essa palavra não é só aqui, ela vai continuar, nós vamos percorrer aqui. O que acontece com aquele que não dá fruto? No versículo 3 de João 15:3 diz: vós já estáis limpos pela palavra. A palavra limpa, a palavra liberta, a palavra é o nosso alimento diário. Mas se eu passar uma semana inteira e só vir no domingo aqui como religioso, eu vou estar como aquele galho seco, morrendo, porque eu não me alimentei da palavra, porque eu não tive um a sós com Deus. Eu quero dizer para vocês, eu trabalhei muito, e eu tinha pouquíssimo tempo, e o Senhor começou a me cobrar uma sós, o Senhor começou a me cobrar, e eu, meu Deus, eu não estou conseguindo ter tempo, não tenho tempo para orar, não tenho tempo para ler a Bíblia. Chegava em casa à tarde, exausta, e aí o Senhor começou a me acordar às 4 horas da manhã. 4 horas da manhã, eu despertava, e aquele era o meu a sós com Deus. Aquele horário é o meu a sós com Deus. E até hoje eu acordo às 4. Agora eu já poderia ficar mais tempo, mas até hoje eu acordo às 4. E aquele momento é o momento que eu tiro para abrir meu coração para o Pai. Que eu estou sozinha, que eu estou em silêncio, que não tem barulho na rua, não passa ninguém vendendo nada, não toca o telefone, não tem o WhatsApp que vai te tirar da conexão. Era o meu momento, meu e Deus. E ali eu posso abrir meu coração, ali eu posso ler a Bíblia, eu posso fazer o meu devocional, e eu posso conversar com Deus. Então não existe desculpas para a gente: eu não tenho tempo. Tire um tempo, amados, porque isso é crescimento. A palavra diz: vocês já estão limpos pela palavra. Agora, se eu esperar só no culto de domingo para me alimentar, eu vou ficar raquítico, doente, enfermo, e eu vou sucumbir e morrer. Pensem nisso. Eu vou sucumbir e morrer. Até podemos continuar vindo na igreja nos domingos, mas se não ouvir a palavra, se não se alimentar da palavra, se não ter uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de busca do Senhor, você está como um galho seco que não produz. No versículo 4, Jesus diz: permaneçam em mim e eu em vós.
Como o ramo não pode dar frutos por si mesmo, a não ser que permaneça na videira. Se você olhar para Jesus, se você fixar os olhos em Jesus, nenhuma tempestade, nenhuma dificuldade, nenhuma situação vai fazer você cair. Você vai permanecer inabalável, como aquela imagem que a gente tinha colocado ali, uma videira, no meio do nada, firme, permanecendo nele, permanecendo, olha que lindo, um deserto, e ela está ali, firme na videira. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, porque existem muitas falsas videiras por aí, que não dão frutos, e o Senhor diz: aquele que permanecer em mim, esse dá muito fruto, porque sem mim, o Jesus diz, nada você pode fazer. E quando a gente diz nada, é nada, é nada. Talvez você tenha tudo de bom agora na sua vida. Pastora, está tudo bem, estou bem empregado, estou super bem no meu casamento, minha família. Será? Será que está bem sem Jesus? Será que se você acha que você está bem sem Jesus? Se Ele disse que sem Ele nada podemos fazer, é nada. Estamos vivendo pela nossa própria sorte, amados. Pela nossa própria sorte. Assim como os ímpios. Tem muitos ímpios que se dão bem, que prosperam, mas são secos. Jesus diz: olhe para mim, fixe os olhos em mim, continue sendo sustentado por mim. Como diz ali, o que é permanecer? É ser mantido continuamente, e Ele permanecerá em nós. E isso é muito forte, é uma decisão pessoal. Eu não posso orar para que meu marido permaneça, que meus filhos permaneçam. É individual de cada um de nós. É uma posição, é um posicionamento. Ou eu quero permanecer em Cristo e dar frutos, ou eu não quero. Ou eu não quero. É uma decisão. Qual é a tua decisão nesta noite? Como o ramo que não pode dar frutos por si mesmo, a não ser que permaneça na videira, assim somos nós, se nos afastarmos da vontade do Senhor para as nossas vidas. Não temos como produzir frutos, porque Ele é a videira, Ele é a fonte inesgotável. Não temos como dar frutos sem ser sustentados pelo Senhor. Seja qual for a nossa necessidade, problema ou sentimento, Jesus diz para ti nessa noite: permanece em mim, busque a mim, busque a minha vontade. No versículo 5, Jesus diz: eu sou a videira, e vocês são a vara. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Quando o cristão entender que tudo que nós temos de melhor vem de Deus, exclusivamente dele, amados. Quando você entender que tudo que é de bom vem dele, você vai querer permanecer nele. Você não vai querer se afastar desta fonte inesgotável. Está com sede? Ele é a fonte. Está com dificuldade? Não sabe o caminho? Ele é o caminho. Ele é a luz do mundo. Ele é aquele o farol que nós temos que olhar no meio da tempestade. Lá está Ele. Fixar os olhos nele. Ele é o Senhor, o autor e consumador da tua fé. Então Ele te convida nessa noite: permaneça em mim, mesmo que tudo diga não. Você tem que desistir. O que você está fazendo na igreja? Não está dando nada certo. Ele diz:
olha para mim, eu sou a videira. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus disse: em mim nada podeis fazer. No versículo 6, se alguém não estiver em mim, então será lançado fora como a vara ou o ramo seco, que se retira da videira e lançam no fogo e arde, ou queimam. Que forte, né? Que forte isso, mas é verdadeiro, é a palavra do Senhor, a palavra que o Senhor pediu para trazer nessa noite. Aquele galho, aquele ramo que não estiver em mim, ele será lançado no fogo e queimará, e arderá. Ele será lançado fora, ele será queimado. Nós ainda estamos tendo a oportunidade de receber a poda, não jogar o galho fora e ser queimado, mas isso é uma decisão pessoal, é uma decisão nossa. Ou eu quero ser podado pelo Senhor, ou eu quero permanecer nele, ou eu quero ser esse galho seco, ramo seco, que vai queimar no fogo. Quando não caminhamos na vontade de Deus, estamos à nossa própria sorte. Pode até parecer que está tudo bem, a família, as finanças, tudo caminha bem, mas na verdade, somos um galho seco, sem vida, sem esperança, sem futuro, sem uma vida eterna. Assim como o meu galho de cidró, que hoje eu dizia: ó, Lucas, tem que cortar de novo. Está cheio de galho seco aqui, que tu quebra, está sem vida, está morto. Aquele galho seco, ele só serve para queimar. Irmãos, não deixe chegar a esse galho seco na tua vida. Permita que o Senhor te pode, permita que o Senhor seja a tua videira. Se permita a dar frutos, se permita ser usado pelo Senhor, aonde você estiver, amados. Seja numa parada de ônibus, como eu disse, hoje quase ninguém pega ônibus. Seja num supermercado, na faculdade, no teu trabalho. Se permita ser usado por Deus. Hoje nós andamos, muitas pessoas com depressão, com ansiedade, com problemas. Tu vai conversar com uma pessoa, ela diz: estou com depressão, estou com problema no meu casamento, estou com uma dificuldade. E o que nós temos que fazer? Apresentar Jesus para elas, apresentar o amor de Jesus. Um dia desses, uma colega disse assim para mim: vou fazer uma cirurgia, estou bem nervosa, eu acho que eu não vou suportar essa cirurgia. E eu disse para ela: vamos orar. Tu pode orar por mim. Eu disse: vou orar agora. E nós estávamos no corredor da faculdade, estava passando as pessoas, e eu impus a mão na cabeça dela, e orei por ela. E não é porque eu sou pastora, é porque eu sou filha, é porque eu quero dar frutos, é porque eu não posso chegar e dizer para ela: eu vou orar por ti, e vim para casa e me esqueci. E aí eu estou cometendo o pecado de mentira, porque eu prometi de orar e não orei. Muitas vezes quando chega a mensagem no nosso grupo aqui da igreja: fulano está com um problema, eu vou lá para o banheiro do meu trabalho e oro, porque eu não quero cometer o pecado de omissão ou de me esquecer. E aí eu digo para a pessoa que vou orar e estou mentindo. Nós temos que dar frutos. O Senhor quer que você dê frutos, amados. Aonde você está, Ele quer que você dê frutos. E frutos bons, frutos que vão se multiplicar. Jesus nos promete a vida eterna, mas para isso precisamos permanecer nele. Tudo é uma escolha nossa. Ele dá muitas oportunidades, mas a decisão é nossa.
eu vou decidir se eu quero permanecer nele ou não. Eu vou decidir se eu quero ter um tempo a sós com ele, se eu quero conhecer o Pai. Muitas vezes na minha sala, eu dobrei meu joelho, eu às vezes não tinha palavras para orar, de tantas situações que eu estava passando, mas a palavra diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e eu permaneci ali de joelho. Senhor, Tu conhece meu coração, Senhor, Tu conhece a minha dificuldade, eu não sei mais nem o que orar, eu não sei mais nem o que falar, mas Tu conhece. O Senhor conhece, amados, cada detalhe da nossa vida, mas Ele quer uma decisão, uma posição nossa. Permaneça em mim, permaneça em mim. Está tudo bem? Permanece em mim. Está tudo ruim? Permanece em mim. Está com dificuldades? Permanece em mim. Está doente? Permanece em mim. Ele é a cura, Ele é a libertação, Ele é a salvação, Ele é a restauração. Ele é tudo que nós temos de melhor nessa vida. Os nossos filhos são muito importantes. Nós faríamos tudo pelos nossos filhos. Mas o Senhor, Ele tem que ocupar na nossa vida o primeiro lugar. É muito duro, às vezes, ouvir isso, né? Mas o Senhor tem que ser o centro da nossa vida. Os nossos filhos, eu daria minha vida pelos meus filhos, eu faria tudo por eles, tudo. Mas o Senhor tem que ter o papel principal no meu coração. O Senhor tem que ocupar o papel principal. Muitas vezes meus filhos vão se entristecer comigo por alguma situação, mas eu tenho que ensinar a palavra. Eu tenho que mostrar o que está na palavra. Muitas vezes a gente precisou ser mais rígido, mais duro com nossos filhos, mas a gente precisava ensinar a palavra. Talvez essa palavra está sendo muito dura para você, mas o Senhor diz: permaneça em mim. Se você não quer ser lançado no fogo, e lançado no fogo, amados, é realmente, se você não quer ir para o inferno. Eu não sei o dia de amanhã, eu não sei o que pode acontecer quando eu sair daqui. O Senhor conhece. A nossa oportunidade de decisão é sempre hoje. O passado ficou para trás. O passado ficou para trás. E o meu futuro pertence a Deus. Mas a minha decisão é hoje. Permaneça em mim. Porque se alguém não permanecer em mim, Jesus disse, será lançado fora. Será lançado fora. Que forte. Deus é um Deus de amor, mas Ele é um Deus de princípio. Ele é um Deus de princípio. Quando eu não reconheço o sacrifício de Jesus na cruz por mim, quando eu não reconheço a cruz que me libertou, que me salvou, que me restaurou, eu estou virando as costas para os princípios de Deus. Quando não obedeço os mandamentos do Senhor, quando eu ando pela minha própria sorte, eu estou querendo ser como esse galho seco, lançado fora para ser queimado. Misericórdia, mas é uma realidade. Vai chegar um dia, a palavra diz que todo joelho vai se dobrar perante o Senhor, todo joelho, e Deus vai nos pedir conta de todas as coisas. Deus vai nos pedir conta. Também vai me pedir conta se eu não ensinar para vocês o que é correto. Vera, eu mandei pregar isso, tu não pregou. Tu pregou sobre prosperidade, sobre alegria, sobre abundância. Eu não quero ser cobrada por Deus. Por isso, amados, eu quero trazer isso para o coração de vocês. Jesus te chama nesta noite. Permaneça em mim. Não olhe para as dificuldades. Olhe para a cruz. Olhe o sacrifício que o meu filho fez por ti. Você vive pela graça. Nós ainda estamos vivendo pela graça. Mas vai chegar um tempo que o Espírito Santo vai ser retirado. E você vai andar pela sua própria sorte, sem a graça, sem o Espírito Santo do Senhor.
E Jesus disse que aquele que não permanece vai ser lançado no fogo para arder eternamente. No versículo 7, diz assim: se vocês estiveres em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Essa parte é bonita, né? Vou pedir tudo. Vou pedir tudo, tudo vai ser feito. Mas ele disse: se nós estivermos nele, e as palavras dele estiverem em nós, tudo que nós pedimos, ele vai nos conceder, para que o Pai seja glorificado. Quem é o pai que o filho pedindo pão vai dar uma pedra? Que dirá Deus? Que dirá Deus? Não vai estender a mão para nós, não vai nos abençoar, amados. Deus quer nos abençoar em todas as maneiras, na nossa família, no nosso trabalho. Ele quer que nós prospere também. Deus quer nos abençoar, mas Ele diz: permanece em mim, busca a minha vontade, faz a minha vontade, se nega a tua vontade. Que promessa maravilhosa do Senhor para nós. No versículo 8, e nisso o meu Pai é glorificado, para que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. O religioso, ele não dá fruto. O religioso dizima, dá oferta, vem no culto. Não posso perder um culto religioso. Ou vou lá só no domingo, eu bato meu cartão. Mas o discípulo obedece. O discípulo aprendeu com Jesus o que Jesus gosta, o que se agrada, o que é certo, o que não é certo. O discípulo faz a diferença onde ele está. O discípulo, assim como Lucas disse, se nós formos a única referência de Jesus aqui na terra, o discípulo, onde ele andar, ele vai ter o bom perfume de Cristo. As pessoas vão dizer o que aquela pessoa tem, o que aquela mulher tem, o que aquele homem tem. Porque esse é o discípulo, é aquele que obedece. E a palavra diz que nisso o Pai é glorificado. Deus quer se glorificar através de nós. Deus quer olhar e dizer: aquele ali é meu filho, aquele ali é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Uma coisa que o Márcio sempre diz, desde que se converteu: Jesus, que não seja em vão a tua morte por mim. Eu também oro: Jesus, que não seja em vão a tua morte por mim, que eu nunca venha envergonhar o teu nome, que eu nunca venha te envergonhar. Jesus quer que você dê frutos, aonde você está. Ele quer que você transpareça o perfume dele, que as pessoas vejam: esse é diferente, essa é diferente. Nesse versículo 8 significa que Jesus não morreu em vão, que valeu a pena o seu sacrifício por nós, que a sua morte produziu muito fruto. O discípulo faz a diferença onde vai. Ali onde ele estiver, as pessoas vão observar que você é diferente. Aonde você estiver, você vai produzir frutos. Seja na tua família que ainda não conhece a Deus, na faculdade, no trabalho, no momento de lazer, aonde você estiver, você vai estar conectado na videira. Os seus frutos vão ser saborosos. As pessoas vão ter prazer em estar na tua companhia, porque tu não é aquela pessoa murmuradora que reclama. Tem pessoas que a gente chega perto até faz mal. Tem gente que a gente não consegue ficar perto. Pessoa negativa, pessoa que só reclama, pessoa que nada tá bom. Eu conheço pessoas ricas que são infelizes. Teriam tudo para ser feliz, mas são infelizes porque não estão conectados na videira. Não estão conectados nele.
E para encerrar, Lucas 9, o 23. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Amados, não é fácil nos negar, não é fácil. Se eu disser para vocês, é muito fácil ser cristão, não é? Nós somos perseguidos, e amém, porque a palavra já disse que nós seríamos perseguidos. Nós somos humilhados. Nós muitas vezes temos vontade de revidar, e a gente não revida. Jesus disse: negue-se a si mesmo, ou seja, nega a tua vontade, nega a vontade da tua carne, e me segue, toma a tua cruz. Um dia conversando com um rapaz de uma outra denominação, ele disse: eu tenho que pagar o preço, tenho que carregar a cruz. Eu disse: irmão, mas isso não é com tristeza, isso é com alegria. Carregar a nossa cruz, eu tenho essa cruz pesada. Não, é com alegria. Ele disse: se alguém quiser vir comigo, atrás de mim, toma a tua cruz e me segue. E é seguir com alegria, é seguir sabendo que lá na frente, eu vou ter a vida eterna, eu vou ter aquilo que Ele me prometeu. Porque o nosso tempo aqui é passageiro, 10 anos, 20, 40, 50, 60, nós não sabemos quanto tempo vamos permanecer nessa terra, porque nós não somos daqui, nós estamos daqui, mas o nosso lar é no céu, o nosso lar é no céu, é lá que continua a nossa vida, que nós plantamos aqui nesta terra, ou nós vamos para o céu, viver eternamente com o Senhor, gozar daquilo que o Senhor tem de alegria para nós, ou nós vamos para o inferno, onde é o sofrimento eterno, onde é dor eterna. Tem pessoas que pensam: eu morri, acabou o sofrimento. Não, a tua decisão é aqui, ou você decide olhar para a cruz e seguir, e permanecer, mesmo com tudo, ou você vai ser esse galho seco. No 24, pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Como assim? Como assim? Quem quiser salvar a sua vida, perderá. Porque esta vida deste mundo não nos pertence, amados. Os prazeres deste mundo não nos pertencem mais. As alegrias deste mundo não nos pertencem mais. Nós vamos perder essa vida fútil, dessas oferendas que o diabo faz muitas vezes para enganar. Mas quem perder a vida por minha causa, esse salvará. Aleluia. Quem perder a sua vida pelo Senhor, e nós ainda não chegamos no tempo de perseguição. Os discípulos foram mortos, foram perseguidos. Eu acredito que isso vai chegar. Já quero estar na glória quando chegar esse tempo. Nega o Senhor ou morre. Eu ia dizer: morro, me leva. Nega Jesus ou morre. Porque essa perseguição vai chegar, amados. Pouco se prega sobre isso, mas vai chegar esse tempo que você tem que tomar uma decisão. Ou segue Jesus, ou morre. Ou nega. Não, eu não vou negar, morre. Jesus disse que quem perder a sua vida por Ele, salvará, porque Ele tem prometido para nós uma vida eterna. No 25, Jesus diz: de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro, se vier a perder, ou causar dano a si mesmo? Do que adianta? Como eu disse, eu conheço uma pessoa muito rica, bonita, teria tudo para ser feliz,
está sempre na tristeza, na depressão? Porque ela ainda não se entregou para Jesus. De que adianta ganhar o mundo e perder a alma? De nada adianta. E o Senhor te convida, nesta noite, permaneça em mim. Vamos nos colocar em pé.